Código de Ética e Disciplina da OAB, capítulo 7 do sigilo profissional. Artigo 35. O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da profissão. Parágrafo único. O sigilo profissional abrange os fatos de que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de funções desempenhadas na Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 36. O sigilo profissional é de ordem pública, independente da solicitação de reserva que lhe seja feita pelo cliente. Parágrafo 1º. Presume-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente. Parágrafo 2º. O advogado, quando exercita as funções de mediador, conciliador e árbitro, se submete às regras de sigilo profissional. Artigo 37. O sigilo profissional se verá em face das circunstâncias excepcionais que configurarem justa causa, como nos casos graves de ameaça ao direito à vida e à honra ou a que envolva a defesa própria. Artigo 38. O advogado não é obrigado a depor em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral sobre fatos cujo respeito deve guardar sigilo profissional. Capítulo 8. Da publicidade profissional. Artigo 39. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Artigo 40. Os meios utilizados para a publicidade profissional não hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedados. Inciso 1. A veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão. 2. Uso de outdoor, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade. 3. As inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público. 4. A divulgação de serviços de advocacia juntamente com uma de outra atividade ou indicação de vínculos entre outras. 5. O fornecimento de dados de contato como endereço e telefone em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quanto de eventual participação em programas de rádio ou televisão ou em veiculação de matérias pela internet, sendo permitida referência a e-mail. Inciso 6. A utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade com o intuito de captação de clientela. Parágrafo único. Exclusivamente para fim de identificação dos escritórios de advocacia, é permitida a utilização de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes previstas no artigo 39. Artigo 41. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover dessa forma a captação de clientela. Artigo 42. É vedado ao advogado. Inciso 1. Responder com habitualidade a consultas sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. 2. Debater em qualquer meio de comunicação causa sob patrocínio de outro advogado. 3. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. 4. Divulgar ou deixar que sejam divulgadas a lista de clientes e demandas. 5. Insinuar-se para reportagem e declarações públicas. Artigo 43. O advogado que eventualmente participar de programas de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio para manifestação profissional, deve visar objetivos exclusivamente ilustrativo, educacional e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com o sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista. Artigo 44. Na publicidade profissional que promover ou nos cartões materiais de escritório de que se utilizar, o advogado fará constar seu nome ou da sociedade de advogados, os números de inscrições na OAB. Parágrafo 1º. Poderão ser veridos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte e as especialidades em que se dedicar, o endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR Code, logotipo e fotografia do escritório, o horário de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. Parágrafo 2º. É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo o de professor universitário. Artigo 45. São admitíveis
São admissíveis como formas de publicidade, o patrocínio de eventos ou publicação de caráter científico ou cultural, assim como divulgação de boletins por meio físico ou eletrônico sobre matéria cultural de interesse dos advogados, desde que sua circulação fique adstrita a clientes e interessados do meio jurídico. Artigo 46. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas neste capítulo. Parágrafo único. A telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade, inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, desde que estes não impliquem oferecimento de serviço ou representem forma de captação de clientela. Artigo 47. As normas sobre publicidade profissional constantes deste capítulo poderão ser complementadas por outras que o Conselho Federal aprovar, observadas as diretrizes do presente Código.